Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pode Doutor, o seu podcast em saúde. Hoje trazemos um episódio especial em parceria com o Criovida, marca com a qualidade do Grupo Fleury. O Criovida se destaca no fornecimento de serviços especializados em criopreservação, oferecendo excelência técnica e segurança para pacientes que desejam preservar células-tronco e sêmen. Para saber mais, acesse www.criovida.com.br ou escaneie o QR Code. Fala pessoal, mais uma gravação maravilhosa para você do Pode Doutor, o melhor e maior podcast de saúde do Brasil. Nosso propósito é levar para você informação boa em saúde, informação checada. Afinal, você sabe, a internet infelizmente é recheada de fake news, de informações nem sempre tão verdadeiras, nem sempre checadas. Então é importante que a gente sempre cheque a fonte das informações. O propósito do Pode Doutor é levar para você informação boa. Então já vai se inscrevendo, já vai entrando em todas as nossas redes sociais para que a gente possa continuar levando para você o nosso propósito, que é levar informação boa em saúde. E como que nós fazemos isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que nos propomos a discutir. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Walter Vilela, do Criovida, do Grupo Fleury, urologista que nos deu a honra, aceitou o desafio de dividir conhecimento com você que está aí conosco. Walter, muito obrigado pela presença. É uma honra tê-lo aqui. A honra é minha, muito obrigado também, Cid. Vamos embora. Então nós vamos falar hoje sobre criopreservação de sêmen. É assim que eu devo falar? Pode falar. Então tá, e como eu disse, a gente já é uma tecnologia não antiga, né? Mais para nova do que antiga, então vou tentar aqui também, como já sou formado há alguns anos, aprender junto com quem está lá em casa sobre essa tecnologia tão importante. Vamos falar então sobre como que coleta, como que guarda o sêmen, para que serve, quanto custa, qual que é a tecnologia, se todo mundo pode e assim por diante. É isso que a gente gostaria de falar aqui. O que seria então a criopreservação do sêmen, Walter? Então, apesar de estar mais em voga nos últimos anos, não é uma coisa tão recente. Já existe, né, desde 1940, 1950 que começaram, né, e houve revoluções tecnológicas que permitiram essa preservação do sêmen. Então, a criopreservação do sêmen, basicamente, é um método que a gente utiliza a congelação para preservar os espermatozoides, preservando assim a fertilidade do homem. Então, basicamente essa é a ideia principal em cima da criopreservação. Perfeito. E o que seria o sêmen? Porque a gente está aqui falando com, claro, profissionais de saúde são extremamente bem-vindos e sim acompanham o Pode Doutor, tenho certeza, mas a grande maioria não é da área de saúde. Então, o que a gente poderia falar sobre o sêmen? Acho que valeria a pena a gente falar sobre o que é o sêmen, o que temos dentro do sêmen, qual é o mecanismo de fertilização, então de fecundação de um óvulo, a geração de um embrião. Explica isso aí pra gente. Você que é urologista e entende bastante sobre isso. Então nós estamos falando de fertilidade, né? E primeiro, a sua pergunta do sêmen. Sêmen é um líquido que é composto por várias coisas. Só 1% dele é espermatozoide. Grande parte do sêmen é líquido da vesícula seminal, mais de 60%. Outra grande parte é de líquido da próstata, de algumas glândulas que a gente tem para lubrificar a uretra. Então, o espermatozoide é só 1%. O resto todo dessas glândulas do sistema reprodutor masculino que compõem o sêmen, né? E dentro do sêmen tem várias coisas. Uma das famosas que todo mundo conhece da urologia é o PSA, por exemplo. Ele está lá, né? O PSA está lá em concentrações muito maiores do que no sangue, no sêmen, por exemplo, né? Mas existe frutose, existe outras coisas para nutrição, proteção do espermatozoide para ele conseguir fazer o que ele foi feito para fazer, que é fecundar o óvulo, né? E aí você falou sobre a fertilidade, como é que é para fertilizar um óvulo, essas coisas, né? Então, tudo se inicia, vamos dizer assim, com a emissão do sêmen, né? Então, foi produzido espermatozoide e todas essas glândulas produziram essas secreções e o sêmen foi ejetado, emissionado. Ele tem que ser depositado, né, lá no colo do útero para conseguir chegar no útero, nas trompas e aí sim conseguir fecundar o óvulo,
né? Então tem um caminho longo e várias coisas para ele fazer para conseguir chegar no trajeto final dele. Perfeito. Então você estava falando, o sêmen é constituído de vários líquidos, né? O líquido seminal, líquidos que vêm da próstata. E o espermatozoide em si diz respeito a 1% desse sêmen. E ele é produzido aonde? O espermatozoide em si, que é aquele que você já deve conhecer, né? Que é aquele gametazinho que tem metade do nosso DNA. Onde que se produz o espermatozoide no nosso corpo? O espermatozoide ele é produzido no testículo. Então, no testículo. Isso, ele é produzido no testículo, né? As células germinativas. O testículo produz grande quantidade, principalmente, né? Depois da puberdade que vai ser produzido ali. E o homem produz o espermatozoide enquanto ele tiver testículo. Então, porque a gente tem algumas diferenças importantes, acho que em relação ao homem e à mulher, né? Hoje em dia você tem várias tecnologias para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque quantidade sem qualidade não adianta nada. Eu tô falando isso porque a mulher, você tem a menopausa, e antigamente a menopausa era uma espécie de... A mulher ficava mais em casa, era mais difícil, e aí o pessoal sempre fala, né, que o homem não tem a menopausa. Então o testículo continua a produzir espermatozoide enquanto o testículo existir. Né? Exatamente. Então quer dizer que nós estamos falando de tudo isso, tem que ter saúde, esses órgãos todos, para que aquele homem, independente da idade, ele consiga fecundar um óvulo, né, uma mulher. Então o testículo tem que funcionar bem, vesículas seminais produzir líquido, canais que levam o espermatozoide lá até sair pelo pênis, pela uretra na ejaculação. Próstata também tem que se comprimir para poder lançar essa ejaculação. Né? E tudo isso então sai o espermatozoide junto com o líquido seminal. É importante falar que isso tudo foi antes da gente começar com as tecnologias de reprodução assistida. Que aí você vai tirar da jogada muitas dessas partes que precisam de estar tudo certinho. Claro, né? claro. Então, o homem que não consegue emitir o sêmen, né, e com a reprodução assistida, ele pode conseguir fecundar um óvulo, né? Então, isso facilita. Claro, então, na verdade, a gente precisa, então, que a mulher esteja lá no período fértil, daquele óvulo preparado para receber aquele espermatozoide. E esse espermatozoide daquele homem, na ejaculação, eles têm que estar saudável, tem que ter uma boa mobilidade, tem que ter um número bom, tem que ter uma morfologia boa. Essa é a ideia. Isso aí. Isso de um homem normal. Qualidade seminal que a gente fala, né? Que aí vai ser a contagem do número de espermatozoides, vai ser a motilidade, o formato, a vitalidade desse espermatozoide. Porque aí eu vou entrar numa situação que existe um mito, né? Que quando você fala em casal infértil, sempre isso, desde que eu sou mais jovem, a gente ouve falar que a culpa é da mulher. E isso é um absurdo, né? Sim. Então isso é importante, gente. Todos os dois têm que ser investigados. E você mesmo falou o termo certo, é o casal infértil, né? A infertilidade do casal. Não tem filho com uma pessoa só. Exato. Né? Então a infertilidade do casal. E isso é um mito, na grande maioria das vezes, 50-50. É isso aí. Então metade. Metade... Culpa é uma palavra meio pesada, mas metade o problema, também é pesada essa palavra, né? Como eu dizer. Está no homem. A dificuldade está no homem, a outra metade está na mulher, então tem que sempre investigar os dois. E então a mulher, a gente já teve outros episódios aqui sobre essa investigação. Aliás, falando sobre o Fleury Fertilidade, teve outro colega aqui falando sobre a parte da mulher, mas aqui nós estamos falando sobre a parte do homem. Então, muito bem. Se esse mecanismo todo do espermatozoide, do líquido seminal, do esperma em si, vamos supor que ele não funcione. Em geral funciona, né? Mas quando que o casal deve acender uma luzinha amarela e falar, opa, tô tentando há X tempo e não consegui engravidar, o casal não conseguiu engravidar. Quanto que é esse tempo, se é que a minha pergunta faz sentido? Não, eu acho que é uma pergunta boa, né? Já que nós estamos falando de fertilidade e de criopreservação, que a ideia é manter fertilidade, mas o alarme seria, o alarme do sinal amarelo ou do sinal vermelho seria 1 ano tentando com uma boa quantidade de relações sem método contraceptivo nenhum, né? Tá, vamos explicar direito. 1 ano, sem método contraceptivo, nós vamos chegar já lá na criopreservação, mas 1 ano tentando com uma quantidade de relações boa. Agora o cara já pergunta lá, qual é essa quantidade? Isso não tem uma matemática certinha. Assim, de 3 a 5 por semana, entendeu? Então não é pouco não. 3 a 5 por semana pro cara que já é bom, mas é um recém-casado, né? Os casados que estão ouvindo já falam, como assim?
né? 3 a 5 por semana, o que é? Bom, ok. Então, 3 vezes a 5 por semana. A gente tá fazendo uma brincadeira, mas é óbvio. Se você quer uma gestação, tem que cumprir as regras. Isso. Então, se o casal é saudável, ele tem 1 ano para ter relação sem nenhum tipo de contraceptivo por 3 a 5 vezes todas as semanas. Se não conseguir em 1 ano, né? Aí você acende a luzinha amarela e vai procurar, então, um médico de fertilidade, uma clínica de fertilidade. Essa etapa inicial, lá no Criovida, tem esse aconselhamento inicial? Tem a parte da urologia masculina, no meu caso, né? Você lá no Criovida, você já atende a consulta mesmo, para chegar pode fazer uma consulta desse antes tipo, de chegar, ainda vai chegar já na criopreservação, mas o casal pode ir lá. Claro. E quais exames, então? A mulher, já falei que a gente teve aqui uma aula, né? Com um outro colega que veio. Mas da questão do esperma, então, do homem. O que vai ser colhido de exame? O que vai ser avaliado? Me conta um pouquinho sobre isso. O que você vai dar valor, né? Como começa tudo isso? Assim, pensando em fertilidade masculina, a gente vai ter que olhar também um eixo hormonal, porque para produzir espermatozoide, o homem vai ter que ter, né, um eixo hormonal que envolve glândulas do sistema nervoso, a glândula hipófise, hipotálamo, e o eixo do testículo tem que estar funcionando direitinho para estar tendo... Quando você fala do eixo, são conexões, né? Isso, são conexões entre o seu hipotálamo, hipófise... um caminho entre as glândulas, e esse caminho ele tem que estar bem certinho para todas elas funcionarem. Um influencia o outro. Às vezes, tá faltando uma coisa, então esse caminho vai fazer a glândula lá em cima produzir mais, ou tá sobrando, vai produzir menos, e por aí vai, né? Então é um perfil hormonal, né? Os mais famosos seriam o FSH, o LH, a prolactina e a testosterona. Isso no homem. No homem, isso, né? Precisa de, às vezes, fazer uma avaliação geral, lógico, precisa de uma avaliação clínica, exame físico, colher uma história boa do paciente também, para saber se ele teve algum trauma, se ele teve alguma doença que pode infectar, atrapalhar essa produção de espermatozoides e tudo mais, né? E, às vezes, a avaliação testicular, vamos dizer assim, e do pênis em si, porque, igual nós já comentamos, o sêmen tem que ser depositado lá no colo do útero. O pênis tem que funcionar, é meio óbvio, mas o óbvio deve ser dito, né? Então a relação tem que ser plena, né? É isso. Tem que começar e terminar. Às vezes uma avaliação do testículo com ultrassom e o espermograma, que seria aquilo que nós já comentamos também da qualidade seminal, né? Qual que é o volume de sêmen? Qual que é a concentração do espermatozoide? Esse espermatozoide está vivo? Esse espermatozoide está morto? Ele move direito ou ele não move do jeito certo? Que ele tem que ser, né, progressivo, ele tem que ir para frente, ele não pode ficar só dando voltinha, né? Ele tem que ter uma morfologia certinha, que é aquela cabeça oval, uma peça intermediária, aquela cauda longa. Tudo isso vai interferir no papel do espermatozoide, na função dele. Então você vai avaliar no espermograma, vai avaliar o ultrassom de testículos, eventualmente algum outro exame lá da parte da próstata, mas em geral, então esse espermatozoide que saiu lá do testículo, percorreu todo o caminho, ele tem que chegar lá na ponta do pênis, ele tem que chegar saudável, ele tem que chegar com uma motilidade boa, com uma forma boa e com uma quantidade boa. É isso? Isso aí. Muito bem. E vamos supor então que esse casal que foi lá procurar o Dr. Walter lá no Criovida, já tentou tudo, não conseguiu, então você precisa avaliar essa infertilidade, de onde ela vem, e você colhe lá o espermograma e vem quantidade pequena de espermatozoide, ou falta de motilidade, ou forma ruim, e aí? Aí você parte então para outro recurso para tentar ter a fecundação. Sim, né? Considerando que é um caminho muito árduo para o espermatozoide chegar lá, então se tiver uma quantidade muito pequena, a probabilidade de chegar lá no óvulo já diminui bastante, né? Então, você vai ter que tentar esses métodos de reprodução assistida, que às vezes você vai precisar de um número menor de espermatozoides para conseguir uma fecundação de sucesso. Tá, mas aí você colhe ele no esperma mesmo, ou colhe lá no testículo, ou ambos? Cada caso é um caso. Entendeu? Então, quero que você entenda. Onde que vai coletar então esse espermatozoide? Isso. Dá para coletar do esperma, de uma ejaculação, dá para ser congelar. De uma ejaculação, por exemplo, a masturbação, que é o método mais comum, mas em alguns casos você vai ter que fazer uma punção do epidídimo, que o epidídimo é um órgão que fica em cima do testículo,
para, vamos dizer, maturação do espermatozoide. Você pode puncionar ali. Punção é uma agulhinha. Isso, exatamente. Ou às vezes, em alguns casos, até fazer uma biópsia do testículo. Você vai lá no testículo, tira um pedacinho dele, coloca no microscópio, aqui tá cheio de espermatozoide, colhe o espermatozoide, né? Então, mas são procedimentos tranquilos e ambulatoriais na maioria das vezes. Tá, mas aí é sedado, porque uma agulha no testículo incomoda um pouco, né? Eu lembro na época que eu fazia biópsia, um colega pediu uma PAF de testículo no ambulatório, aí não deu, né? Mas o colega pediu e não rolou, né? Não rolou. Porque tinha outras coisas daí, né? Porque tem outras patologias. Sim. Aliás, bem lembrado, nós estamos falando aqui da morfologia, da quantidade, da forma, mas outras patologias. Daqui a pouco nós vamos falar sobre congelamento. Mas outras patologias, outras doenças que também causam esse problema. Por exemplo, tumores. Sim, né? Tumor também causa infertilidade, porque tumor de testículo, me corrija, também é uma coisa que pode acontecer em pessoas mais jovens. Claro, né? E não só tumor de testículo, né? Vários outros tipos de neoplasia podem gerar infertilidade, ou o tratamento dessa neoplasia pode gerar infertilidade, né? Que entra na história da própria... O pessoal já pensa, quimio e rádio, né? Pelo menos assim, fica mais fácil você pensar que se quimioterapia faz até cair o cabelo, imagina o que ela faz com a célula do testículo, que com o espermatozoide reproduz demais. É porque quimioterápico, acho que o pessoal, não sei, né? Às vezes não é todo mundo sabe, a ideia do quimioterápico, ele não é tão seletivo, ele é sistêmico, vai jogar no seu corpo, ele vai agir em todas as células, mas ele age mais nas que reproduzem muito rápido, né? Então, ele mata células neoplásicas? Mata, mas mata células normais também. E quem sofre mais são as que reproduzem mais rápido. Por exemplo, o espermatozoide. Espermatozoide, etc. Né? Então, quer dizer que um paciente que vai entrar num programa de quimioterapia por um motivo que não é tão bom, mas vamos embora, né? Se cuidar e se curar, seria ideal, por exemplo, ele colher antes da quimioterapia e congelar. E essa é uma jogada muito importante, né? De conscientizar todo mundo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Você pensar num paciente jovem que fala, hoje eu não quero ter filho, vou tratar. Mas e amanhã se ele mudar de ideia? Porque ele pode até recuperar a fertilidade dele depois de vários meses. Pode voltar? Pode voltar. Mesmo que ele tenha feito a quimioterapia. Isso. Pode ou não. Pode ou não, entendeu? E tem casais que o tempo também é importante. Porque, né, depois de certa idade, a fertilidade feminina cai. E o risco de malformações e tal, né? Se o homem desse casal teve um diagnóstico agora, o casal não vai poder esperar ele tratar e voltar à fertilidade para depois conseguir uma gestação, né? Então, é muito importante, eu acho que a conscientização do pessoal médico também, né? Principalmente quem lida com pacientes oncológicos. Não esquecer disso, disso, porque às vezes você está negando uma possibilidade para o seu paciente. Negando a possibilidade de vida, né? Isso é extremamente relevante. Eu entendi perfeitamente, eu concordo 100%. Então, um colega que, claro, né? Ele está naquela correria de salvar uma vida, mas tem que lembrar disso também, colher lá para congelar, por exemplo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E vai conseguir, quando ele tiver o desejo... E não é um processo que vai atrasar o tratamento desse jeito. Não vai, né? Não vai atrasar desse jeito. A gente consegue, com os protocolos, fazer com uma coleta só, se for necessário. E se a coleta já vir com a amostra de qualidade, você já preserva ali. Em 1 ou 2 dias já está resolvido. É por aí, é rápido, não é? Tem que fazer alguns exames? Tem, mas só que não é coisa que vai atrasar a ponto de, não vai conseguir fazer o tratamento porque atrasou o tratamento para preservar. Legal, perfeito. Isso é muito importante, presta atenção nisso, né? Então, vai fazer um tratamento oncológico, por exemplo, lembre-se de cuidar dos seus espermatozoides para que um dia, quando você quiser ter filhos, ele vai estar lá bonitinho, congelado, saudável, com filhos, gerando filhos saudáveis. Já que nós falamos do tumor, me vieram outras perguntas aqui, que eu tenho certeza que é um assunto que está bem na moda, assim, com esse pessoal aí da maromba, né? E, logicamente, nenhum uso de hormônio pode ser saudável em doses suprafisiológicas. Não esperem que a gente diga isso aqui nunca. Porém, como que afeta o uso dessas drogas, então, anabolizantes? Já que a gente vê, né, nos cortes do pessoal aí, que são pessoas, assim, eu sigo e, né, a gente acompanha. Mas como que essas medicações anabolizantes interferem no espermograma ou no espermatozoide? É uma lenda, não é? Fica infértil, não fica? Conta um pouquinho pra gente. Bom, não é lenda, né? Vocês
Você lembra quando eu comentei daquele caminho do eixo, né? Então vamos lá. Você tem a hipófise, o hipotálamo, que são glândulas do sistema nervoso, vamos colocar assim, né? Do endócrino, mas elas são glândulas superiores, vamos dizer assim. E aí, se elas estão envolvidas na produção de hormônios que vão estimular o testículo a produzir testosterona. Então funciona assim: se o nível de testosterona está normal, tá tudo funcionando. Se ele abaixa, essas glândulas vão estimular mais o testículo a produzir testosterona. Agora, se você usa exógeno de fora do seu corpo, a bomba, né? E aí a sua testosterona vai estar sempre alta. Então seu organismo vai entender que eu não preciso estimular o testículo a produzir testosterona. Então o tal do eixo fica paralisado. Poderia dizer isso? Exatamente. Fica interrompido. E isso, se por tempo prolongado, pode causar uma atrofia testicular, né? E essa atrofia testicular pode ser reversível ou não. Então, isso é verdade, não é mito. Então, utilização de, né, testosterona exógena, bomba, né, anabolizante, pode sim desregular todo esse eixo e causar uma atrofia testicular, atrapalhando a produção de espermatozoide até de forma definitiva. Então atrapalha a produção de testosterona e, por conseguinte, de espermatozoide, ambos no testículo. Então, gente, a informação é importante. Você usa ela como você quiser, correto? E você falou que é o não reversível. Dá para dar um tempo para esse eixo complicar para sempre, ou é muito individual, né? É individual, mas você falaria em meses, anos, e depende da quantidade também. Quando você vê, às vezes, o pessoal que compete bota aí a testosterona, eu ouvi falar, testosterona 7 de cavalo, mil, né? 8 mil, né? De uso veterinário, sim, pessoal. Sim. É isso aí. Né? E muito bem. Agora, vamos voltar um pouquinho mais ainda nessa linha. E a reposição fisiológica do cidadão que está acima dos 50, que a testosterona dele já tá baixa, tipo, pequenininha, e realmente a vida fica mais estranha, vem coisas, não tem força, pode vir depressão, a libido vai lá no pé. E aí a reposição fisiológica causa a mesma coisa, ou é um pouquinho diferente, ou eu tô tentando dourar a pílula? Não, eu acho que se você usar a palavra certa, né, fisiológica, pessoal, seria tentar imitar o seu normal, do seu corpo. E se você tem uma pessoa que tem níveis baixos de testosterona e sintoma, aí você tem uma entidade patológica que você precisa tratar. Fora isso, não. Que aí nós comentamos no início, você perguntou, homem tem menopausa ou não? Não é bem menopausa, a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, né? E aí, se ele tem sintoma, que é isso que você comentou de, ficou mais ruim para fazer sexo, né? A disfunção erétil, pode ter uma perda de força muscular, pode ter distúrbio cognitivo, ficar mais devagar o pensamento e tudo mais. Depressão. Né? Depressão e tudo mais. E você avaliou bem esse paciente, essa pessoa, tirou outras causas e sintoma, e a testosterona tá baixa, você confirmou que ela tá baixa, aí sim, você vai fazer de forma programada, você vai ver se a pessoa pode tomar ou não testosterona, porque tem gente que não pode, né, porque tem contraindicações absolutas para isso, e aí você vai fazer com níveis terapêuticos, para tentar imitar o que é o normal, né? Aí sim, beleza. Mas aí vai chegar a matar o eixo, interromper o eixo ou não? Porque o eixo... já tá também, né? Ele já não tá dando já conta, tá já bom, tá né? pedindo arrego, né? Ele não tá dando conta. Perfeito, o motorzinho então, lá, esse eixo todo não tá funcionando bem, né? Então, desde que você monitore isso e consiga ficar dentro daquilo que estava faltando, faz sentido. Como se fosse a reposição da mulher. E aí acho que vale a máxima da medicina, que é a clínica, né? Que é sempre soberana e você cuidar bem do paciente. Porque realmente não adianta você viver muitos anos sem qualidade de vida. Então, essa parte que você falou agora, achei sensacional. Então é possível você repor sem causar danos da forma de repor de forma absurda, com medicações que quintuplicam, heptuplicam o teu nível sérico de testosterona. Bom, legal. Dito tudo isso, né? Aí vamos então pro nosso tema, que é então congelar, preservar espermatozoide.
Como que é esse processo? Quanto tempo dura? Quanto custa? É acessível? Todos podem? Como que é lá no Criovida, no Grupo Fleury? Né? Como funciona isso? Então, nós chegamos a comentar assim, chegou lá o paciente que vai para reprodução assistida, por exemplo, ele é um paciente que pode fazer a criopreservação e deve fazer, mas vamos supor que o paciente precisa, quem deve procurar o serviço às vezes? Eu acho que é legal a gente colocar isso aqui, claro, depois nós vamos falar nisso, né? Claro. Um dos que nós comentamos é de um paciente oncológico. Ele tem um tumor de testículo, fica mais claro na cabeça. Aí o paciente vai fazer uma quimioterapia, mas o paciente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de um câncer de reto, que parece que não tem nada a ver. Mas você vai lá e na hora de você fazer a cirurgia, você pode lesar algumas lesões, algumas raízes nervosas que estão responsáveis pelo processo da ejaculação. Aí a pessoa não vai conseguir ejacular mais. E se ela não vai conseguir ejacular mais, ela vai ter problema para a fertilidade. Se você congelar antes, você salvou ela de ter que um método de buscar o espermatozoide no testículo ou não, e você vai ter uma quantidade muito maior às vezes, e salvou isso para depois. O paciente que vai fazer uma cirurgia de um paciente de câncer de testículo, que pode ir para os linfonodos lá na barriga e tal, é a mesma coisa, pode afetar essas raízes e tudo mais. Se for operar uma varicocele, aí não. Varicocele mais menos. Difícil, dá uma complicada. Poder pode. Mas vale a pena, Poder pode, né? Mas é por isso que as técnicas de varicocele melhoraram muito, para você evitar de você lesar uma arterinha lá e piorar tudo. Porque uma das indicações da varicocele é melhorar a qualidade do sêmen. E se você fizer mal feita a cirurgia, piora tudo. Né? Mas isso aí é uma boa também, pode ser uma também, né? Porque você não sabe resultado. Medicina não dá para garantir resultado sempre, né? Claro. Bom, o paciente que quer fazer uma muito mais fácil, muito mais corriqueira. O paciente já tem 2 filhos e está satisfeito com o relacionamento dele. Eu quero fazer uma vasectomia. Pum, fez a vasectomia. Depois que ele fez a vasectomia, aconteceu alguma coisa na vida dele, entrou em outro relacionamento, quer ter outro filho. E aí, ele vai cair ou numa cirurgia de reversão de vasectomia. Que já é mais complexa. Muito mais complexa, sem garantia de resultado, né? Então, antes dele fazer a vasectomia, uma boa indicação de criopreservação, né? Outra coisa que é legal, né? E pessoas que vão iniciar a transição de gênero, por exemplo, antes de começar a tomar aquela quantidade de hormônio e tudo mais, você não sabe o dia de amanhã, pode preservar o sêmen. Porque, na verdade, no caso da mulher trans, ela vai ficar sem testosterona nenhuma também, não vai ficar sem espermatozoide. Se ela não colher, ela não vai ter, né? Exatamente. Faz sentido, né? Faz muito sentido. Existem algumas profissões que são consideradas que podem atrapalhar a produção de espermatozoide, exposição a calores, né, absurdo, pessoas que mexem com emissão de radioisótopos. É isso, radioisótopos, atletas de alta performance, né? Porque não é tão fisiológico, não é tão normal você ter aquela massa de gordura tão baixa, você tá sempre dando aquele estresse no seu corpo todo. Então a produção de espermatozoide às vezes fica pior. Uma coisa muito comum às vezes, que hoje está em voga aí, é tratamento para queda de cabelo, alopécia. O pessoal começa a tomar esses medicamentos, finasterida, dudasterida, e isso pode ter impacto na fertilidade. E a pessoa começa a tomar, mas já tem, às vezes, aquela história do tempo que nós falamos da companheira, uma companheira que às vezes, com o passar do tempo, a fertilidade dela vai cair, o casal não vai poder esperar, e o cara começou a tomar o remédio para não cair o cabelo, depois vai querer ter filho. Não, e tá tomou finasterida há 20 anos. Exatamente. Né? Então, o bombardeio lá na próstata vai acabar causando uma lesão que pode diminuir toda essa... Então, são inúmeras indicações. Mas voltando. Então, vai coletar aquele... Quanto que se coleta em volume? Volume, né? Aí é uma ejaculação. Você pode encher até 6 tubinhos, a gente fala de 2 ml, mas só que uma ejaculação normal, o volume do sêmen passa de 1,5 ml, já é considerado normal. Sim. Né? Então não é um volume muito grande. Então uma ejaculação já serve para congelar e preservar. Sim. E daí é o mesmo... A gente teve um outro episódio aqui com a doutora Patrícia e falamos sobre células-tronco, mesmo... A ideia é a mesma. Congelar, mas congelar com cuidado, né? Para você tentar preservar, né, a célula, né? E aí para isso você usa algumas substâncias para proteger o espermatozoide desse processo, que o crítico é
congelar e descongelar. É aí que morrem as células, né? E a grande ideia da criopreservação é isso, diminuir bastante a temperatura. Quando se diminui a temperatura, vão cessando os processos intracelulares, o metabolismo cai e aí você preserva a célula por muito tempo. E aí, quando você quiser usar, descongela e, teoricamente, tem uma disponibilidade ali de usar de maneira artificial, injetando lá no óvulo, fecundando, e vai nascer uma criança. Não é a via natural, mas Sim. vai ser a mesma fecundação. Muito bem. E quanto você tem ideia quanto é o investimento? Quanto custa mais ou menos esse procedimento hoje na Criovida e em geral? É um investimento inicial maior que envolve uma bateria de exames, envolve uma avaliação clínica, né? E acho que em torno de uns R$2.000. E depois você tem um investimento semestral que é para você manter esse material na preservação, que acho que é em torno de uns R$600. Semestral, daí porque fica lá gastando nitrogênio líquido, né? A manutenção, óbvio. Então não é um valor que às vezes você pensa que é astronômico, não, é um valor totalmente tangível, né? Possível para os moldes aqui desse país. Se você tiver um desses problemas, né? O seu custo-benefício, o benefício quando nascer um filho vai ser impagável. Sim. Grande, Walter. Mensagem final para os nossos ouvintes. O que você falaria sobre tudo isso que nós comentamos, sobre as nossas tecnologias que vêm para alegrar a vida, então, trazer filhos e formar famílias? O que você deixaria de mensagem para nós? Pessoal, eu acho que a mensagem é lembrar de ser o guardião da sua fertilidade, né? E às vezes você tomar isso, olhar lá na frente. Você não sabe o dia de amanhã. E nós não estamos falando de uma coisa que vai causar, super invasiva, que vai causar sofrimento, é acessível e a gente não sabe o dia de amanhã. A vida não é caminho reto. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso e preservar a fertilidade é muito importante nesse sentido. Sensacional. Dr. Walter Vilela, do Grupo Fleury do Criovida. Sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Obrigado a você que está aí. Compartilhe informação com quem você ama. Obrigado, pessoal do estúdio. Até o próximo episódio do Pode Doutor. Informação é o diamante da prevenção.